Olá pessoal, vamos começar mais uma aula nossa de Química da primeira série do médio, tá? A gente vai continuar hoje, pessoal, falando sobre as propriedades periódicas. Nas aulas anteriores nós já vimos, né, as propriedades aperiódicas e algumas propriedades periódicas. E hoje nós vamos encerrar esse nosso assunto sobre propriedades periódicas, ok? Hoje nós vamos falar, pessoal, sobre as últimas três propriedades periódicas, que é a densidade absoluta, o volume atômico e a temperatura de fusão e ebulição. Como que a gente analisa olhando na tabela, ok? A densidade, vou começar com a densidade absoluta. A densidade, pessoal, vocês já sabem que para a gente calcular a densidade, a gente sabe que a densidade é calculada entre a relação entre a massa e o volume de uma determinada substância, certo? E aqui, para a gente calcular a densidade de um átomo, também funciona da mesma forma. A densidade de um corpo é a relação existente entre sua massa e seu volume. Isso também se aplica aos átomos, aos elementos da tabela periódica, ok? Na tabela periódica, meninos, os elementos mais densos estão localizados no centro e abaixo, sendo o ósmio, o irídio e a platina os elementos que apresentam maior densidade. Então, pessoal, eu até grifei aqui porque a gente precisa entender como que faz para localizar a densidade absoluta, né, e as outras propriedades. Lembrando que a análise é diferente de uma propriedade para outra. Em algumas pode ser semelhante, tipo a eletroafinidade e a eletronegatividade, a gente olha da mesma maneira, mas algumas outras propriedades são diferentes, tá? Igual aqui, a densidade absoluta, nós olhamos e verificamos da seguinte maneira. Nós temos a tabela periódica, eu desenhei aqui, fiz um desenho da tabela periódica, certo? Ou seja, então, quanto mais para o centro da tabela, tá vendo aqui a setinha apontando para o centro da tabela? Quanto mais para o centro da tabela e mais abaixo na tabela nós tivermos, maior será a densidade do nosso elemento químico. Vendo, a gente pode ver aqui que o ósmio, o irídio e a platina são os mais que apresentam maior densidade, certo? Então, a forma de a gente analisar a densidade absoluta dos elementos é dessa forma. Se eu comparar dois elementos, por exemplo, se eles estiverem no mesmo período, a gente analisa aquele que está mais para o centro. Se a gente estiver no mesmo grupo, a gente analisa aquele elemento químico que está mais abaixo da tabela periódica, certo? Dessa forma a gente analisa corretamente a densidade absoluta, ok? A próxima propriedade periódica que nós vamos analisar é o volume atômico, certo? Pessoal, o volume atômico é o volume ocupado por 1 mol de átomos. O que é 1 mol de átomos? 1 mol, pessoal, equivale a 6,02 vezes 10 a 23 átomos. Vocês ainda não viram esse valor aqui, eu acho que vocês ainda não viram no parte da química, mas esse valor aqui corresponde a uma constante, tá? É uma constante atômica, para a gente determinar a quantidade de átomos que a gente tem, certo? Esse número aqui, 6,02 vezes 10 a 23, está em notação científica. Esse 23 para ele ser positivo, quer dizer que a gente vai andar com a vírgula para a direita, ou seja, é como se a gente andasse aqui com essa vírgula 23 casas para a direita. Então aqui vai ser um número imenso, certo? Você coloca aí 6,02 e um monte de zero depois desse 2 aí, até chegar a 23 casas. Aí você vai ter, depois da vírgula, né? Aí você vai ter lá a quantidade de mols, quantidade de átomos presentes em 1 mol, tá? Então é um número muito grande que a gente representa com a palavrinha 1 mol. Então o volume atômico é o volume ocupado por 1 mol de átomos, certo? Que é esse tantão de átomos aqui, é o volume que esse tanto de átomos ocupa. Na tabela periódica, o volume atômico aumenta do centro para as extremidades e de cima para baixo, tá? Então vamos olhar aqui, pessoal, eu grifei também, se quiser aí tirar uma foto, tirar um print aí, pausa o vídeo, tá? Para vocês estudarem isso aqui e aprender com muita facilidade, tá? Pessoal, desenhei aqui uma tabela também, uma outra tabela para a gente analisar o volume atômico, tá? Então, o volume atômico, ele cresce, ele aumenta, o volume atômico, ele aumenta, se a gente olhar no mesmo grupo, na mesma família, conforme eu vou descendo no grupo, na família, né? Conforme eu vou descendo, o meu volume atômico vai aumentando, ou seja, o volume atômico ele aumenta de cima para baixo na tabela, ok? Aqui, em relação a isso, é semelhante à densidade, mas aqui, em relação ao período, já é o contrário. Enquanto a densidade aumenta das extremidades para o centro, aqui o volume atômico ele aumenta do centro para as extremidades, o contrário, certo? No mesmo grupo ou família,
ele cresce, ele aumenta, a gente tem um aumento dele aí de cima para baixo, certo? E no mesmo período, se a gente compara dois átomos no mesmo período, o átomo que vai ter o maior volume atômico vai ser aquele que está mais próximo das extremidades, certo? Então essa propriedade a gente analisa dessa seguinte maneira, do centro para a extremidade e de cima para baixo, tá? Eu grifei aqui, que eu achei importante, que vocês precisam saber para conseguir identificar qual átomo tem o maior volume atômico, certo? Ok? E então, partindo agora para a nossa última propriedade periódica, temperatura de fusão e temperatura de ebulição. Pessoal, como vocês já sabem, temperatura de fusão, temperatura de ebulição é a temperatura necessária para que a matéria a matéria, né, um determinado elemento aqui no caso, ele mude de estado físico, né? Temperatura de fusão é a temperatura onde a gente tem a passagem do sólido para o líquido. E a temperatura de ebulição é a temperatura em que a gente tem a passagem do líquido para o estado gasoso, ok? A temperatura em que ocorrem as mudanças de estado de fusão e ebulição também varia na tabela periódica, à medida que varia o número atômico dos elementos, certo? Na tabela periódica, pessoal, as temperaturas de fusão e ebulição aumentam geralmente de cima para baixo e das extremidades para o centro, tá? Aqui eu não grifei porque aqui a gente tem algumas exceções e isso poderia confundir vocês, tá? Então, vocês dêem uma olhadinha aqui e nessas exceções. Então, vamos lá, pessoal. Se a gente olhar no mesmo período, quando eu falo do período, eu estou falando da linha da tabela periódica, tá? Se a gente olha para o mesmo período, certo? A temperatura de fusão e a temperatura de ebulição, vai crescer das extremidades para o centro, tá? Isso aqui vale para todos, certo? Então, se eu olho para a tabela periódica, se eu analisar a temperatura de fusão comparando dois átomos, vai ser o que vai apresentar maior temperatura de fusão e maior temperatura de ebulição no período na tabela periódica, na linha, vai ser aquele que estiver mais próximo do centro, certo? E mais distante das extremidades. Tanto é que a setinha está aqui apontando, ok? Mais próximo do centro da tabela periódica. Repara aqui que eu coloquei um Czinho aqui na caixinha. Esse C aqui representa o carbono, pessoal. O carbono é uma das exceções. Por quê? O carbono ele apresenta altíssimas temperaturas de fusão e de ebulição, tá? Então ele não se encaixa nessa visualização aqui, porque a temperatura de fusão e de ebulição dele é extremamente alta, extremamente elevada, quando comparado com os elementos do mesmo período dele aqui e do mesmo grupo também. Tá? Então, o carbono é a exceção aí dessa regrinha, tá? A temperatura de fusão e de ebulição ela cresce no mesmo período da extremidade para o centro da tabela, certo? E mais um detalhe, a temperatura de ebulição, excetuando essas duas coluninhas que já a gente fala delas, então, partindo dos metais de transição aqui, né? Dos metais de transição até os representativos aqui do outro lado da tabela, certo? Todos eles a gente vai ter um aumento da temperatura de fusão e de ebulição de cima para baixo, ok? Então, olhando o mesmo grupo na mesma família, né, dos metais de transição para cá, a gente vai ter aí um aumento da temperatura de fusão e de ebulição de cima para baixo, ok? Então, dos metais de transição até os gases nobres, a temperatura de fusão e de ebulição dos elementos químicos aumenta de cima para baixo, tá? As exceções aqui, pessoal, está aqui nessas duas primeiras colunas. Aqui nós temos o grupo 1 e o grupo 2. O grupo 1 aqui é o grupo dos metais alcalinos e o grupo 2 é o grupo dos metais alcalinos terrosos, tá? Enquanto em todo o resto da tabela a temperatura de fusão e de ebulição cresce de cima para baixo, nos metais alcalinos e nos metais alcalinos terrosos, a temperatura de fusão e de ebulição ela vai crescer ao contrário, ela vai crescer de baixo para cima, certo? Então, por isso que eu coloquei aqui as exceções. O carbono é uma exceção e aqui também nós temos os metais alcalinos e alcalinos terrosos como sendo exceção a essa regrinha também, tá? Então, pessoal, excetuando essas duas colunas aqui, olhando para o mesmo grupo, a temperatura de fusão e ebulição aumenta de cima para baixo, certo? E, excetuando o carbono, ela aumenta, certo, no mesmo período, da extremidade para o centro, ok? Os metais alcalinos terrosos, os metais alcalinos e alcalinos terrosos, eles vão aumentar a temperatura de fusão e de ebulição de baixo para cima, certo? Então, se eu estiver analisando dois elementos químicos aqui desse mesmo grupo,
o que vai apresentar maior temperatura de fusão e de ebulição vai ser aquele que estiver mais acima, certo? Isso vale apenas para esses dois grupos aqui, ok? Bom, pessoal, então por aqui nós encerramos nossa aula e essa nossa conversa sobre propriedades periódicas, tá? Fiquem com Deus aí e bons estudos para vocês e até a nossa próxima aula.